Deus em Cristo seja louvado. Na torre de vigia para toda a face da terra. Eis a voz dos teus atalaias da última hora, com uma palavra de despertamento para os religiosos da terra. Desperta, desperta, ó religioso da terra, antes de tocar a última trombeta. Enquanto a última trombeta não tocar, os religiosos da terra têm uma chance de voltarem aos originais das santas palavras do Senhor Jesus Cristo. O Ministério Atalaia da Última Hora tem uma preocupação, e esta preocupação é em pregar sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Não cessamos de escrever as mesmas palavras e é segurança para os nossos ouvintes. Em todas as nossas mensagens nós repetimos as mesmas palavras: desperta, desperta, ó igreja dos religiosos da terra. O grande dia se aproxima e está bem perto. Não é mais tempo de resistir às santas palavras do Senhor Jesus Cristo na terra. É tempo de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra. Estamos na torre de vigia para ouvir a voz do bom pastor. O que ele nos falar, nós passaremos para os religiosos da terra. Fala, Senhor, teu servo ouve. Sou teu atalaia na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, Deus tem levantado este atalaia da última hora para revelar as escrituras sagradas nos seus originais, assim como elas foram escritas. Deus colocou este atalaia na torre de vigia e disse: o que ouvi da minha parte, escreve em papel, para que os religiosos da terra ouçam o que se precisa ser feito nestes últimos tempos, em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, nós vamos nesta mensagem mostrar a Bíblia dos santos e as igrejas dos santos. E vamos mostrar a Bíblia dos religiosos dos últimos tempos. Nós vamos revelar para o povo religioso da terra como os santos consideram a Bíblia Sagrada, hoje no século XXI, terceiro milênio, e como os religiosos interpretam a Bíblia Sagrada. Os santos examinam a Bíblia Sagrada, os religiosos não examinam, eles leem a Bíblia Sagrada e interpretam ao seu bel prazer. Nós vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32 e 33. Veja, pois, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós vamos mostrar nesta mensagem como os santos lêem a Bíblia Sagrada e como os religiosos lêem a Bíblia Sagrada. Os santos examinam em Deuteronômio 22:5, que diz que o homem não pode vestir roupa de mulher e nem a mulher vestir roupa de homem, porque Deus abomina. Os religiosos leem Deuteronômio 22:5 e diz que o homem pode vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem, que isso não é abominação para Deus. Mais de 90% dos religiosos da terra estão de comum acordo que Deus não abomina o vestuário do homem na mulher, nem da mulher no homem. A Bíblia Sagrada para os religiosos dos nossos dias atuais não tem mais nenhuma validade, é só um faz de conta como brincadeira de crianças. Os santos acreditam na Bíblia Sagrada como inspiração divina. Se está escrito que Deus abomina o vestuário do homem na mulher, é exatamente como está escrito: Deus abomina o vestuário do homem na mulher. Há 50 anos passados, os religiosos estavam de comum acordo que a mulher não podia vestir calça comprida, porque era roupa de homem. Agora, depois que a apostasia se manifestou no meio dos religiosos, mais de 90% das mulheres religiosas estão usando calça comprida, que é roupa de homem. E dizem elas que o seu líder liberou para elas vestirem ou usarem calça comprida, que isso não é abominação para Deus, as mulheres usarem calça compridas. Ficamos a imaginar como é que, há tão poucos anos passados, era abominação a mulher vestir calça comprida porque era roupa de homem, e agora no século XXI, terceiro milênio, não é mais abominação a mulher vestir calça comprida, que é roupa de homem? Como se pode acreditar que os mesmos religiosos que pregaram que a mulher vestir calça comprida era abominação para Deus, hoje os mesmos religiosos estão pregando que a mulher vestir calça comprida não é abominação para Deus? Dá-se a entender que Deus mudou, que Deus cancelou a Bíblia Sagrada que foi escrita no passado pelos homens santos de Deus e mandou escrever uma nova Bíblia que não fale nada
contra o pecado do povo da terra. Uma Bíblia que desfaça tudo o que a Bíblia Sagrada do passado ordenava para o povo fazer e para obedecer a Deus aqui na terra. A Bíblia de hoje é a mesma Bíblia do passado. O que está acontecendo hoje nos nossos dias atuais é que os homens religiosos estão fazendo confusão com a Bíblia Sagrada, interpretando a Bíblia Sagrada pela carne, não pelo Espírito de Cristo, Jesus nosso Senhor e Mestre. A Bíblia Sagrada hoje é uma fonte de lucro para os religiosos da terra. Veja bem, nas igrejas dos santos, as mulheres não podem ensinar nem pregar nos púlpitos das igrejas dos santos. Palavra original, 1 Coríntios 14, 33 a 38. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa aos seus próprios maridos, porque é indecente para a mulher falar na igreja. Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, ele é ignorado. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, na Bíblia dos santos as mulheres não podem pregar nos púlpitos das igrejas. Na Bíblia dos religiosos as mulheres podem pregar nos púlpitos das suas igrejas. Na Bíblia dos religiosos, o Deus deste século tem até levantado mulheres como pastoras para pregar nos púlpitos das suas igrejas. Nas igrejas dos santos não é permitido uma mulher subir no púlpito para pregar. Nas igrejas dos religiosos é permitido as mulheres pregarem nos púlpitos das suas igrejas. Como fica a Bíblia Sagrada nas igrejas dos religiosos dos nossos dias atuais, do século XXI, terceiro milênio? É uma pergunta que não tem resposta. Como fica a Bíblia Sagrada nas igrejas dos religiosos dos nossos dias atuais? Nós estamos vivendo os dias difíceis profetizados por Paulo em 2 Timóteo 3, 1 a 9. Ele disse: sabe porém isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao conhecimento da verdade. Assim como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprovados quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesta a sua insensatez, como também o foi daqueles. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, esta profecia do apóstolo Paulo está se cumprindo hoje no século XXI, terceiro milênio, nos nossos dias atuais. É o que nós podemos ver da religiosidade do povo da terra. A ganância é grande por parte dos religiosos da terra. Os homens religiosos poderiam ser amantes da Bíblia Sagrada e obedientes à Bíblia Sagrada, mas é ao contrário. Os homens religiosos são amantes de si mesmos e do dinheiro, blasfemam de quem quer obedecer à Bíblia Sagrada hoje nos nossos dias atuais. Os homens religiosos são cruéis, inimigos do bem, mais amigos dos prazeres do mundo do que amigos de Deus. Muitos enganam as pessoas com as suas aparências de piedade, mas negam a Bíblia Sagrada como palavra original de um Deus vivo e verdadeiro que não muda e jamais mudará. Para muitos religiosos, Deus está velho e a sua palavra caducou. Não tem mais nenhuma validade aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. As igrejas dos religiosos dos nossos dias atuais estão se tornando um esconderijo de pecadores. Eles levam para as suas igrejas mulheres carregadas de pecados, prometendo salvação para estas pessoas, quando eles mesmos são escravos do pecado. Como é que um escravo pode prometer liberdade a outro escravo?
vivem sempre aprendendo sem nunca chegarem ao pleno conhecimento da verdade. Eles são como aqueles dois homens mágicos, servos de Faraó, que resistiram a Moisés na presença de Faraó com as suas artes mágicas. Assim também são os homens religiosos dos nossos dias atuais. Resistem à Bíblia Sagrada todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. O que a Bíblia Sagrada proíbe, estes homens liberam com muita naturalidade, como é o caso da calça comprida nas mulheres. A Bíblia diz que a mulher vestir roupa de homem é abominação na presença de Deus. E estes homens cruéis, descaradamente, liberam as mulheres das suas igrejas para vestirem roupa de homem, que não tem nenhum problema, diz eles. Paulo pregava para os seus fiéis que o obreiro tinha que saber manejar bem a palavra da verdade, para que no dia que ele fosse se apresentar diante de Deus, não ter de que se envergonhar. Como estes homens vão se apresentar diante de Deus no tribunal de Cristo para prestarem conta de tantas resistências que fizeram às santas palavras sagradas da nossa Bíblia, que é a Bíblia dos Santos? Resistir à Bíblia, a Bíblia Sagrada, resistir a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Muitos líderes de igrejas religiosas pensam que vão escapar do juízo de Deus. Pensam que a sua religiosidade vai lhe salvar da condenação eterna naquele grande dia que vem se aproximando e está bem perto. É como disse o profeta Malaquias: pois eis que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. O dia está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerro da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe deu, que eu mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e ordenanças. Naquele dia Deus vai pedir contas àqueles homens religiosos que resistiram aquelas palavras de Moisés que ele deixou escrita em Deuteronômio 22:5 sobre os vestuários do homem na mulher e da mulher no homem. Aquelas palavras de Moisés têm a sua validade de geração em geração até a consumação dos séculos. A Igreja dos Santos, se não quiser ser reprovada naquele dia, tem que conservar as santas palavras da Bíblia Sagrada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Não podemos acrescentar nem diminuir nenhum tio e nenhum cedilha. A palavra tem que ser sim, sim ou não, não. O que passa adiante da Bíblia Sagrada é de procedência maligna. Disse o nosso mestre em Mateus 5,37. Quem resistir à Bíblia Sagrada tem um procedimento do maligno. Não tenha dúvida. As palavras do profeta Malaquias, que nós citamos agora há pouco, se encontram no capítulo 4, versículo 1 a 4. Naquele dia Deus vai pedir contas de todas as desobediências dos religiosos da terra, de todas as resistências às santas escrituras sagradas. A porcentagem dos religiosos da terra que estão desobedecendo a palavra de Deus na terra é incalculável. Isso quer dizer que é muito grande a desobediência dos religiosos da terra, a santa palavra de Deus aqui na terra dos viventes. Amados ouvintes da santa palavra de Deus, você sabe qual é a diferença da Bíblia dos santos para a Bíblia dos religiosos da terra? Não há nenhuma diferença, é uma Bíblia só. Quem faz a diferença da Bíblia dos religiosos para a Bíblia dos santos é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer lembrar de todas as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui nesta baixa terra, conforme está escrito em João 14:26. O homem que tem o Espírito Santo não resiste nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo. Você que é um religioso talvez esteja dizendo: eu não estou resistindo nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo na minha igreja. Será que você, meu amigo religioso, pode dizer sem medo de errar que não está resistindo nenhuma das palavras do Senhor Jesus Cristo na sua igreja? Nós, como Atalaia de Deus, nós vamos provar para você, meu amigo religioso,
que você resiste todos os dias às palavras do Senhor Jesus Cristo na sua igreja. Veja na Bíblia dos Santos, em Mateus capítulo 6, versículos 5 a 7. Acompanhe comigo na sua Bíblia, que não faz diferença da Bíblia dos Santos. Jesus disse: quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo que já receberam a sua recompensa. Eu estou lendo na Bíblia dos Santos. Qual foi a diferença que o amado ouvinte encontrou na sua Bíblia para a leitura da Bíblia dos Santos? Você ouviu na Bíblia dos Santos, o Senhor Jesus Cristo disse que quem ora em pé na igreja é hipócrita. Ou seja, orar em pé na igreja ou em qualquer lugar é hipocrisia. Ou será que na Bíblia do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo está mandando vocês orar em pé nas igrejas? Amado amigo religioso, vocês resistem às palavras do Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas igrejas, porque vocês gostam de orar em pé todos os dias que vocês vão às igrejas. Dificilmente vocês fazem uma oração de joelhos no pó da terra, porque vocês são ensinados a orarem somente em pé nas igrejas. Vocês não levam as palavras do Senhor Jesus Cristo a sério e por isso vivem brincando de oração nas suas igrejas aqui na terra, todos os dias que se chamam hoje. Por isso diz o Espírito Santo hoje, quando vocês ouvirem a minha palavra que sai da boca dos meus atalaias da última hora, não endureçais os vossos corações como fizeram com Moisés no deserto. Veja o resultado que viram os que resistiram a Moisés no deserto. Por causa da resistência, num só dia morreu 23 mil desobedientes que resistiram à palavra de Moisés. E tudo aquilo aconteceu para ficar como um exemplo para nós que vivemos no dia que se chama hoje. Tudo isso foi escrito para que nós não venhamos a resistir à Bíblia Sagrada, porque ela é a santa inspiração de Deus para nós aqui na terra. Para nós se apoiarem e não cair na tentação como foi o povo no tempo de Moisés. Você quer conferir na sua Bíblia para não ter dúvida da Bíblia dos Santos? Veja 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 a 11. Se não escaparam os que resistiram a Moisés no deserto, mas em uma só noite morreram 23 mil pessoas, imagine qual será o castigo que vão receber os que resistirem às palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Amado ouvinte, não resista nunca mais às palavras do Senhor Jesus Cristo e nunca mais faça nenhuma oração em pé na sua igreja. Sempre que for orar, dobre os seus joelhos no pó da terra, como fez o nosso divino mestre Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo diz: dei-vos um exemplo para que, assim como eu vos fiz, façais vocês também. Veja o exemplo de Jesus Cristo na sua oração. Lucas 5, versículo 16. Lucas 6, versículo 12. Agora você vai ver se Jesus orava como vocês costumam orar nas vossas igrejas. Se é em pé. Veja Mateus capítulo 6, versículo 5. Lucas 22, 39 a 41. Em Mateus 6 e 5, Jesus ensina como orar. E em Lucas 22, 39 a 41, ele dá o exemplo de como fazer uma oração de joelho no pó da terra e não em pé como os fariseus, que eram hipócritas. Deu para o amado ouvinte religioso se convencer que você resiste às palavras do Senhor Jesus Cristo quase todos os dias quando vocês vão orar nas suas igrejas? Não resista às palavras do Senhor Jesus Cristo quando você for orar, seja na sua casa, seja na igreja. Dobre os seus joelhos desconjuntados e não resista mais às santas palavras do Senhor Jesus Cristo. Como atalaia de Deus, nós estamos avisando o perigo que vocês estão correndo em resistir às palavras do Senhor Jesus Cristo na oração em pé nas igrejas. Os santos sempre tomam o exemplo do seu Senhor. Os santos sempre recordam as palavras do seu mestre. O seu mestre disse: aprendam de mim, em Mateus 11, 29. Agora, amado ouvinte religioso, que gosta de orar em pé nas suas igrejas, veja o exemplo dos santos na oração. Veja Atos capítulo 9, versículo 40, Atos 20, versículo 36, Atos 21, versículo 5, Romanos 14, 11, 12, Efésios 3, 14 e 15.
Filipenses 2, versículo 10 a 16, que exemplo os santos deram nas suas orações. São Paulo disse que diante do nome de Jesus Cristo todo joelho se dobrará, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Todos têm que se dobrar na oração. Perguntamos para uma boa parte de religiosos que só gostam de orar em pé. Quer dizer que quando vocês oram não é no nome do Senhor Jesus Cristo? Porque na Bíblia dos Santos está escrito que diante do nome de Jesus Cristo todo joelho tem que se dobrar, dos que estão nos céus e dos que estão na terra, até mesmo dos que estão debaixo da terra. O profeta Isaías, no seu tempo, já via que ninguém podia fazer nenhuma oração ao Criador em pé. Tinha que se dobrar em sinal de humilhação diante do seu Deus. Veja na sua Bíblia, Isaías 45, 23. O profeta diz que Deus fez juramento para o seu povo de quando fossem orar, não orassem em pé. Fez o juramento e disse que esta palavra não será revogada. É uma palavra irrevogável. É uma palavra de justiça que não pode voltar atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, toda língua. Tem que jurar diante de mim que quando for orar ou fazer uma oração, não fazer oração em pé, como os hipócritas que gostam de orar em pé para serem vistos pelos homens. Quem sabe me responder como Daniel orava 3 vezes por dia na sua casa? Na Bíblia dos Santos diz que Daniel orava de joelhos. Veja Daniel capítulo 6, versículo 10. Os santos de Deus não fazem oração em pé, por obediência ao seu Deus Criador dos céus e da terra. Quem ora em pé é porque não conhece o Deus verdadeiro, que fez um juramento para que todo joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, que se dobrem diante do seu Criador na oração. Não podemos entender como é que os religiosos da terra têm tanto conhecimento da Bíblia Sagrada e por que não querem obedecer à Bíblia Sagrada quando vão orar nas suas igrejas. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, para cada época Deus tem um profeta para levantar na terra. Como Deus não mudou, Ele faz o que lhe apraz. E como Ele ordena o que se faça. Então agora no século XXI, no terceiro milênio, aprove levantar na terra um atalaia da última hora para revelar segredos dos céus. E um dos segredos que Deus tem revelado para o seu atalaia é a Bíblia Sagrada nos seus originais. Da maneira que a Bíblia foi escrita, está sendo revelada para o seu atalaia da última hora. O atalaia não pode acrescentar, nem diminuir nem um tio, nem um cedilha. A palavra do atalaia tem que ser original. A Bíblia do atalaia de Deus é a Bíblia dos santos. E a Bíblia dos santos não ensina confusão. Na Igreja dos Santos, a Bíblia não é apenas lida como faz os religiosos com as suas Bíblias. Eles apenas lêem. Os santos examinam a Bíblia e procuram pôr em prática. Porque o nosso mestre disse que quem conhece a palavra de Deus e não pratica é semelhante a uma casa edificada na areia. E o que conhece a palavra e pratica é semelhante a uma casa edificada na rocha. Não se abala com todo o vento de doutrinas soprado pela boca de um líder religioso aqui na terra. Porque o vendaval de vento de doutrina hoje, nos nossos dias atuais, no século XXI, terceiro milênio, é muito grande na terra, soprado pela boca de muitos líderes religiosos. E o povo, por não examinar as escrituras sagradas, vive como palha seca, voando de uma parte para outra, obedecendo a vento de doutrina. Veja o que nos ensina a palavra original em Hebreus 13, 8, 9. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixais levar por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito algum aos que com eles se preocuparam. Se o Senhor Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e eterno, por que Ele tem se tornado tão estranho para os religiosos dos nossos dias atuais do século XX e terceiro milênio? Para mais de 90% dos religiosos dos nossos dias atuais, o Senhor Jesus Cristo não é o mesmo de ontem e de hoje e dos nossos dias atuais. Muitos religiosos hoje não temem a Deus nem a sua santa palavra. A preocupação de muitos religiosos hoje
é com o materialismo, o qual o Senhor Jesus Cristo disse que nós não andássemos preocupados com eles. Aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo precisam estar vivas na nossa mente e na mente dos religiosos da terra, para eles não andarem com tantas preocupações com as coisas deste mundo, que para nada se aproveita no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Os religiosos deveriam estar preocupados com a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas isso pouco interessa para os religiosos dos nossos dias atuais, no século XX, terceiro milênio. As igrejas estão cheias de pregadores, pregando o que o povo querem ouvir, e não estão pregando o que o povo precisa ouvir. O povo precisa ouvir é uma palavra original, revelada pelo Espírito de Cristo, para o povo da terra abrir os ouvidos e a mente para entenderem a Bíblia como os santos entendem. Os santos examinam a Bíblia Sagrada e procuram pôr em prática a palavra de Deus, porque os santos creem que tudo quanto foi escrito pelos santos profetas do passado foram escritos para nossas instruções. Como que a Bíblia Sagrada serve de instrução para muitos religiosos que estão resistindo ao que foi escrito na Bíblia Sagrada todos os dias nas suas igrejas aqui na terra, muitos líderes religiosos hoje estão abandonando o Rei Jesus para seguirem ao Rei Mundo. O Rei Mundo tem uma palavra macia e lisonjeiras e consegue enganar muita gente aqui na terra com a sua sagacidade. O Rei Mundo é sagaz e cortês. Quem escolhe o Rei Mundo despreza a Bíblia dos Santos, porque a Bíblia dos Santos não aprova as obras do Rei Mundo. Como disse o Rei Jesus em João 7,7, o mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porque dele testifico que as suas obras são maus. Está escrito na Bíblia dos Santos: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Palavra original, 1 João 2, 15 a 17. Na Bíblia dos Santos está escrito que o Senhor Jesus Cristo morreu na dura cruz e com a sua morte na cruz se tornou a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Veja a palavra original, Hebreus 5, 8 e 9. Não podemos entender como é que os religiosos resistem às palavras do Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas igrejas e ainda batem no peito e dizem que está salvo, só porque ele levantou a sua mão na presença de um líder religioso e aceitou Jesus como seu Salvador. Se a salvação do pecador estivesse somente em levantar a sua mão, confessando que aceita Jesus como Salvador, não ia se perder nenhum religioso aqui na face da terra. Esta doutrina, que basta levantar a sua mão em uma igreja dos religiosos e dizer que aceita Jesus como seu Salvador e já está salvo, não tem base na Bíblia dos Santos. A nossa salvação vem unicamente da nossa obediência às santas palavras do Salvador. Sem a obediência às santas palavras do Senhor Jesus Cristo, nenhuma alma entra no reino de Deus para ver a sua face, assim como ela é. Ninguém se engane, essa doutrina da aceitação, levantando a mão, confessando que aceita Jesus como Salvador, é uma doutrina que não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Nos mostra na Bíblia dos Santos o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos fazendo um apelo, perguntando depois de um culto: quem quer aceitar Jesus como Salvador para ir morar no céu? Corre um risco muito grande de que estas pessoas que levantam a sua mão em um sinal de aceitação na presença de um líder religioso se tornarem prosélitos dos líderes religiosos. Ninguém aceita Jesus como Salvador por emoção ou impulso da carne, ou forçado por algum religioso. Pode você se tornar um prosélito de um líder religioso aqui na terra. Veja o que está escrito na Bíblia dos Santos, em Mateus 23,15. São palavras do nosso Salvador Jesus Cristo. Ele diz: sai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis mais terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, tornais 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. Ai de vós, guia de cegos. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo autorizou pregar o Evangelho, mas nunca mandou ninguém fazer um apelo
para perguntar aos ouvintes da palavra se queriam aceitar Jesus como Salvador. Veja que as pessoas que aceitam a Jesus por uma insistência de um pregador, eles se tornam um adepto daquele religioso e passa a obedecer a tudo que aquele líder religioso manda fazer. A primeira coisa que o líder vai ensinar ao seu adepto é que ele tem que pagar o dízimo fielmente, sem negar nem um centavo, porque se não pagar o dízimo está roubando a Deus, e por estarem roubando a Deus não vão para o inferno de fogo. Com esta doutrina ensinada pelo seu líder religioso, seus adeptos pagam rigorosamente o dízimo sem negar nenhum centavo, para não irem para o inferno de fogo ardente. Agora nós, como atalaia de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, nós desafiamos a qualquer um líder religioso para ele nos mostrar na Bíblia dos Santos uma só palavra do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, pregando a doutrina do dízimo para os seus ouvintes, obrigatoriamente para os seus ouvintes da sua palavra, sob pretexto que quem não pagasse o dízimo estaria condenado ao fogo do inferno. Amado amigo religioso que lidera uma igreja religiosa aqui na terra, não vá além dos ensinos do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Veja os conselhos do servo de Deus, o apóstolo Paulo. 1 Timóteo 6, versículo 3 a 21. Veja o que diz a Bíblia dos Santos. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimentos e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E é de fato grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada daqui podemos levar. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estejamos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentações e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e a constância e a mansidão. Peleja boa, peleja da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamados, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guardes este mandamento sem mácula, irrepreensível, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo próprio manifestará o bem-aventurado e o único soberano Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto e nem pode ver, ao qual seja a honra, poder e sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham as suas esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos. Que pratiquemos o bem, que se enriqueçais de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e a oposição da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os santos, no seu tempo, já se preocupavam com o futuro dos religiosos da terra. Pelo Espírito de Cristo, eles já viam o que nós estamos vendo hoje, nos nossos dias atuais, no século XXI, no terceiro milênio. Os homens religiosos resistindo à sã doutrina que foi ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e pelos seus santos apóstolos.
Paulo já via os nossos dias atuais, em que nós estamos vivendo hoje no século XXI, terceiro milênio. Os homens estão trocando a sã doutrina do Senhor Jesus Cristo por mandamento e preceito dos homens religiosos da terra. O amor ao dinheiro é quem predomina em uma boa parte de religiosos da terra. Tem mais de 90% dos religiosos da terra que não aceitam a doutrina dos santos, não aceitam a Bíblia Sagrada como fonte de vida eterna, não aceitam as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e de seus santos apóstolos, não aceitam a correção pela palavra de Deus. O que nós podemos ver da torre de vigia é que a raça humana religiosa marcham para um grande abismo, porque é como disse o nosso Divino Mestre para os religiosos do seu tempo: é cego guiando cego, e se um cego guia outro cego, ambos vão cair no abismo. Nós estamos vendo o mesmo que o Senhor Jesus Cristo viu no seu tempo, os religiosos agindo do mesmo jeito com a santa palavra de Deus, hoje nos nossos dias atuais do século XXI, terceiro milênio. É cego guiando cego, vão cair todos no mesmo abismo. São poucos que têm uma visão dos céus hoje, no século XXI, terceiro milênio. São poucos os religiosos dos nossos dias atuais que temem a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. O que prevalece hoje é o amor ao dinheiro. Qual é o religioso na terra hoje que não está preocupado com o dinheiro? Pouco se fala nas igrejas na volta do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. É tempo de se voltar aos originais da palavra de Deus. É tempo de reconciliação com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Como para cada época Deus tem um profeta para levantar na terra, neste século XXI, Deus está levantando o seu atalaia da última hora com uma mensagem de conversão para os religiosos da terra. O que eles ouçam ou não, o recado de Deus está sendo dado através das nossas mensagens escritas e gravadas em CD. O atalaia de Deus tem que avisar para o povo religioso da terra o grande perigo que eles estão correndo por não querer obedecer às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo nas suas religiões aqui na terra. A maioria dos religiosos resistem às sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos todos os dias nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Que entendimento tem os líderes religiosos da terra daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo de João capítulo 10, 1 a 20? Qual é um líder religioso que aceita aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que os homens realmente não são pastores, mas sim mercenários? Mais de 90% dos religiosos da terra não creem mais nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Os religiosos trocaram o pastor celestial pelos pastores da terra. Quem prevalece na terra é a voz dos pastores terrenos. A voz do bom pastor não tem mais valor na terra. O bom pastor diz hoje para os religiosos da terra: eu sou o bom pastor, eu dei a minha vida por vocês. Nenhum mercenário tem coragem de dar a sua vida por vocês, religiosos da terra. Eu sou o único pastor, fora de mim não há outro pastor. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Sabe por que os mercenários não têm cuidado das ovelhas? Porque as ovelhas não são deles. Se as ovelhas fossem deles, eles cuidariam delas. Mas como nenhuma lhe pertence, eles não têm cuidado delas. É lamentável de se ouvir um religioso chamar um homem de meu pastor. Nenhum homem da terra tem este privilégio de ser chamado de pastor. Só pisou um homem nesta baixa terra que um ser humano pode chamar de meu pastor. Sabe como é o nome deste homem? Todo religioso sabe como é o nome deste homem, mas negam o nome deste homem como o único pastor aqui na terra. Deixam de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu pastor para reconhecer os homens como seu pastor. Que vergonha naquele dia, na presença do soberano, e único pastor, estes homens se lamentando e dizendo, na presença do bom pastor, que pregou no nome de Jesus:
que operou milagre no nome de Jesus, que até expulsou os demônios no nome de Jesus. Sabe quais são as duras palavras que vocês vão ouvir da boca do bom pastor naquele dia? Não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, praticador de iniquidades. Estas palavras estão escritas na Bíblia dos Santos. Veja, palavra original, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 13, 41 a 43, Mateus 25, 31 a 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15 e 16. Disse Jesus: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas a favor das igrejas. Não sei se o amado ouvinte prestou atenção nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 13, 41 e 43. Jesus disse que vai enviar os seus anjos para tirar do seu reino todos que praticam iniquidade e tropeços, e vai lançar na fornalha de fogo ardente, e ali vai haver choro e ranger de dentes. O Senhor Jesus Cristo não estava falando estas palavras para os que estavam se prostituindo no mundo, nem para os ébrios que vivem nas orgias do mundo. O Senhor Jesus Cristo estava falando para os religiosos que diziam que eram praticantes do reino de Deus aqui na terra. Nenhum religioso pensa o que poderá acontecer com ele no juízo final. Seus pensamentos é que vai ficar à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Quem já imaginou no seu coração o tamanho da surpresa que muitos líderes religiosos e os seus fiéis vão ter naquele grande dia? Quem não quiser ouvir aquelas palavras de Jesus que está escrito em Mateus capítulo 25, versículo 41, apartai de mim, malditos, vão para o fogo eterno. A partir de hoje, você, ao ouvir a mensagem dos atalaias de Deus, procurem obedecer às palavras do Senhor Jesus Cristo dentro da sua religião, enquanto é tempo. Não deixe para amanhã, o dia é hoje, ao ouvir a mensagem do atalaia de Deus. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. A partir de hoje, receba no seu coração a palavra de Deus e de seu Filho Jesus Cristo, para não ser confundido e envergonhado naquele grande dia que se aproxima e está tão perto. Veja o recado de Deus para você, amado amigo religioso da terra. Veja como está escrito na Bíblia dos Santos, em 2ª carta de João, capítulo 1, versículo 7 a 11. Todo aquele que vai além dos ensinos de Cristo não tem Deus. Quem permanece no ensino de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém religioso vem ter com vocês e não traz os ensinos de Cristo, não recebais em sua casa, nem tampouco saudeis, porque quem saúda pratica das suas más obras, ou tem parte das suas más obras. Quem já imaginou o quanto tem de religioso deste tipo hoje nos nossos dias atuais do século XXI do terceiro milênio? A Bíblia dos Santos é verdadeira. Quem a ela obedecer até o fim da sua vida terrena, nunca será confundido nem envergonhado. E naquele dia vai ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: vinde bendito de meu Pai, entrem para um reino que estava preparado desde a fundação do mundo. Agora, para os que resistiram às palavras da Bíblia dos Santos, vão ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo que estava preparado para o diabo e os seus seguidores que resistiram à Bíblia dos Santos aqui na terra. Estamos fazendo um convite para você, amado ouvinte. Reconheça hoje que o Senhor Jesus Cristo é o seu único pastor e que todos os homens são mercenários e não pastores. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original, atalaia de Deus, dando o recado de Deus para os religiosos do século XXI, terceiro milênio, antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, o tempo da graça passou. Agora é só aguardar o juízo final que o bom pastor nos mostrou em Mateus 25, 31 a 46. Como atalaia de Deus, não temos nenhuma dúvida das santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que ficou escrito na Bíblia dos Santos. Na Bíblia dos Santos, o Senhor Jesus Cristo é o bom pastor, e todos os homens são mercenários, todos sem exceção. Na Bíblia dos religiosos denominacionais, os homens não são mercenários, são pastores, todos sem exceção. Tem uma Bíblia que está equivocada.
ou a Bíblia dos santos ou a Bíblia dos religiosos denominacionais. Todo pregador tem uma base nas Escrituras Sagradas para fazer uma pregação. O Senhor Jesus Cristo não foi diferente. Quando ele ia fazer uma pregação, ele tinha como base a Bíblia dos santos. Quando o Senhor Jesus Cristo fez aquela pregação do capítulo 10 de São João, ele tomou como base na Bíblia dos santos o capítulo 34 de Ezequiel. Qual é um líder religioso denominacional do século XXI, terceiro milênio, que tem capacidade de abrir a sua Bíblia e ler o capítulo 34 de Ezequiel e João capítulo 10 e compreender nos seus originais? Somente os santos têm capacidade de ler o capítulo 34 de Ezequiel e João capítulo 10 e compreender nos seus originais, porque somente os santos têm capacidade de ler o capítulo 34 de Ezequiel e João capítulo 10 e compreender nos seus originais. Porque os santos têm o Espírito de Cristo, veja João 14, 26. O que foi que o Senhor Jesus Cristo disse na Bíblia dos santos? Que somente o Espírito de Cristo pode fazer os santos lembrar de tudo que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve aqui nesta baixa terra. Os santos não têm uma interpretação própria da Bíblia dos santos. Os santos veem a Bíblia como ela foi escrita. Os santos não podem escrever, acrescentar e nem diminuir nem um tio, nem um cedilha do que os homens santos escreveram na Bíblia dos santos. Porque os santos não podem acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha. Resposta, veja na Bíblia dos santos. Veja também na Bíblia dos religiosos denominacionais. Apocalipse 22, 16 a 21. 2 Pedro 1, 16 a 21. 2 Timóteo 3, 10 a 17. Deuteronômio 4, 2 a 40. Deuteronômio 12, 32. Provérbio 30, versículo 6. Está aqui a resposta do porquê os santos não podem acrescentar e nem diminuir nem um tio e nem um cedilha. A promessa da Bíblia dos santos, para quem diminui e para quem acrescenta o que os santos escreveram inspirado pelo Espírito Santo, não é muito agradável para se entrar no reino de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Vai ficar do lado de fora batendo na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir. E a resposta do Senhor Jesus Cristo para os que ficarem do lado de fora da porta vai ser muito desagradável. Veja, Mateus 7, 22 e 23, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 41 e 46. Em Mateus 25, 31 a 46, o Senhor Jesus Cristo nos mostrou os dois povos que viveram aqui na terra. Os que creram e obedeceram à Bíblia dos santos, à sua direita naquele grande dia. Os que creram e obedeceram à Bíblia dos santos vão ficar à sua direita naquele dia. E os que desobedeceram a Bíblia dos santos ficarão à sua esquerda naquele grande dia, que está bem perto. É ali onde vai haver a diferença de quem creu na Bíblia dos santos para quem creu na Bíblia dos religiosos denominacionais. Na Bíblia dos santos está escrito que tem que haver uma diferença dos que creram na Bíblia dos santos para os que creram na Bíblia dos religiosos denominacionais. Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja Malaquias 3, 16 a 18 e capítulo 4, 1 a 3. Tudo isso é o que nos mostra a Bíblia dos santos. Pode até ser que na Bíblia dos religiosos denominacionais não esteja escrito assim, mas é assim que está escrito na Bíblia dos santos, que tem que haver uma diferença aqui na terra, do povo que crê na Bíblia dos santos para os que crê na Bíblia dos religiosos denominacionais da terra. A realidade é que tem mais de 90% dos religiosos da terra que crê mais na Bíblia dos religiosos denominacionais da terra do que na Bíblia dos santos. O amado ouvinte está se questionando consigo mesmo. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar que existe duas Bíblias, Bíblia dos santos e Bíblia dos religiosos denominacionais. Você não sabia, amado ouvinte, que existe duas Bíblias, mas existe sim as duas Bíblias, que é a Bíblia dos santos e a Bíblia dos religiosos denominacionais da terra. Nós vamos dar uns exemplos das duas Bíblias. Veja na Bíblia dos santos. Está escrito que ninguém aqui na terra pode fazer nenhuma oração em pé ao Deus dos santos. Todos os santos, quando vão se apresentar diante do seu Deus,
tem que se dobrar o seu joelho no pó da terra. Veja na Bíblia dos Santos, Isaías 45, 23, Mateus 6 e 5, Atos 9, 40, Atos 20, 36, Atos 21, 5, Filipenses 2, 10 a 11, Romanos 14, 11 e 12, Efésios 3, 14 e 15, Apocalipse 5, 11 a 14. Acredito que na Bíblia dos religiosos denominacionais da terra não tem estas passagens que tem na Bíblia dos Santos, porque mais de 90% das orações que fazem nas religiões denominacionais da terra é em pé e não de joelhos, como ensina a Bíblia dos Santos. Na Bíblia dos Santos está escrito que nós temos que buscar a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja Hebreus 12, 14, 1 Pedro 1, 13 a 25. O que significa ser santo para a maioria dos religiosos denominacionais da terra? Sem toda a brecha que o inimigo de Deus abre aqui na terra, a maioria dos religiosos denominacionais estão entrando na mesma brecha. É lamentável os líderes religiosos denominacionais da terra estudarem tanto e não saberem o significado da palavra santo. Parece que na Bíblia dos religiosos denominacionais não tem a palavra santo. Se o amado ouvinte não sabia, vai ficar sabendo agora. O significado da palavra santo: a palavra santo significa separado do mundo para ser diferente do mundo. Os santos não podem imitar o mundo. Os santos não podem aprender com o mundo. Os santos têm que imitar os santos, como está escrito na Bíblia dos Santos. Veja 1 Coríntios 11, 1. Os santos aprendem com o seu pastor, como está escrito na Bíblia dos Santos. Vejamos Mateus 11, 29. É assim que o nosso pastor ensina aos santos aqui na terra. Os santos não têm pastores, porque os santos não têm pastores, porque está escrito na Bíblia dos Santos que no rebanho de Deus aqui na terra tem um único pastor e um só rebanho em toda a face da terra dos viventes. Veja Eclesiastes 12, 11 a 14, Ezequiel 34, 22 a 24, Ezequiel 37, 24 a 28, João 10, 11 a 16, João 11, 52. O pastor dos santos é aquele pastor que Deus mostrou ao profeta Ezequiel no seu tempo, que Deus mostrou a Salomão no seu tempo. O pastor dos santos confirma tudo o que Deus, o Pai Celestial, mostrou aos seus profetas do passado. Veja João 10, 1 a 16. O próprio Jesus Cristo dizendo na Bíblia dos Santos que no seu rebanho aqui na terra não tem pastores e nem rebanhos. No rebanho do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, todos são ovelhas que pertencem a um único pastor. Como Deus mostrou a Salomão em Provérbios 12, 11. Uma congregação com um único pastor, confirmado pelo único pastor, João 10, 16. Não sabemos aonde os religiosos denominacionais da terra querem chegar, se opondo contra a Bíblia dos Santos aqui na terra. O amado ouvinte está se questionando consigo mesmo: a Bíblia não é uma só? E como este pregador diz que tem duas Bíblias, realmente você tem razão, amado ouvinte. A Bíblia é uma só. A realidade é que tem a Bíblia, é que a Bíblia não está sendo usada para a finalidade para a qual ela foi escrita, pelos santos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Os santos veem a Bíblia com os olhos espirituais. Os religiosos denominacionais da terra vê a Bíblia com os olhos carnais. Então quem vê a Bíblia com os olhos carnais não pode concordar com os santos, porque os santos vê a Bíblia com os olhos espirituais. É como está escrito na Bíblia dos Santos. Veja 1 Coríntios 2, 1 a 16. Mais de 90% dos religiosos denominacionais da terra são naturais e não compreendem as Escrituras Sagradas nos seus originais, assim como ela foi escrita. O amado ouvinte já ouviu falar como é que mais de 90% dos religiosos denominacionais do século XXI chamam os santos sectários, hereges e inimigos. Na história da raça humana, quem quiser ser santo, seguidor de Jesus Cristo, é odiado por todos os religiosos denominacionais. Veja na Bíblia dos Santos, Mateus 10, 16 a 22, 2 Timóteo 3, 10 a 17. Os santos são odiados por muitas religiões
denominacionais por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Só tem duas causas o porquê os religiosos denominacionais odiarem os santos, chamando de sectários, hereges e inimigos. Primeira causa é porque os santos não aceitam os homens como pastores. Não tiram a glória do seu pastor para dar aos homens que lideram uma religião aqui na terra. Segunda causa é porque os santos não aceitam a cobrança do dízimo na graça do Filho de Deus aqui na terra. São estas as duas causas o porquê os religiosos denominacionais não concordarem com os santos aqui na terra e chamarem de sectários, hereges e inimigos, e até proíbem os seus fiéis de visitar as igrejas dos santos. Se algum dos seus fiéis forem visitar as igrejas dos santos, sem a sua permissão, serão disciplinados com rigor e dureza, para servir de exemplo para os outros fiéis não cometerem o mesmo pecado. É lamentável, em pleno século XXI, no terceiro milênio, se ouvir de um líder religioso denominacional dizer que um povo como o povo da Congregação Cristã no Brasil são seus maiores inimigos. Nós citamos agora há pouco na nossa mensagem o porquê os líderes religiosos denominacionais chamam os irmãos da Congregação Cristã no Brasil de sectários, hereges e inimigos. Todo este ódio aos irmãos da Congregação Cristã no Brasil, a principal causa é o dinheiro. Veja na Bíblia dos Santos, 1 Timóteo 6, 13 a 14. Por trás de tudo isso está o ódio dos líderes religiosos denominacionais aos irmãos da Congregação Cristã no Brasil. Está o dinheiro. Foi por isso que o Espírito Santo revelou para Paulo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males aqui na terra. Deus só preparou 2 lugares para as almas dos humanos que viveram aqui na terra. Um lugar tem o nome de céu e o outro lugar tem o nome de inferno de fogo. Deus não fez o inferno para os humanos da terra e para lá. Deus fez o inferno para o diabo e os seus anjos. Só que Deus deu livre escolha para os humanos da terra. Ninguém obedece a Deus e a sua santa palavra aqui na terra forçado. Quem quiser obedecer a Deus e a sua santa palavra aqui na terra é espontâneo, sem nenhum constrangimento. Só que a maioria dos humanos da terra estão escolhendo seguir o diabo aqui na terra, espontaneamente, sem nenhum constrangimento. Vem uma dúvida, será que na Bíblia dos religiosos denominacionais não tem o capítulo 24 e o capítulo 25 do livro de São Mateus? Na Bíblia dos santos tem o capítulo 24 e o capítulo 25 do livro de São Mateus, mostrando os 2 povos que viveram aqui na terra, no juízo final. Um povo é chamado de ovelhas e o outro povo é chamado de bodes. Um povo será chamado de benditos, o outro povo será chamado de malditos. Veja na Bíblia dos Santos, Mateus 25, 34, os benditos. Mateus 41, 46, os malditos. Com qual das 2 Bíblias o amado ouvinte vai ficar hoje? A Bíblia dos Santos ou a Bíblia dos religiosos denominacionais? Se escolher ficar com a Bíblia dos Santos, a partir de hoje, veja a Bíblia dos Santos como os santos veem. Os santos veem a Bíblia com os olhos espirituais. Muito cuidado para não ver a Bíblia como os religiosos denominacionais, porque os religiosos denominacionais veem a Bíblia com os olhos da carne e por isso não entendem a Bíblia nos seus originais. Interpretam a Bíblia ao seu bel prazer ou ao prazer da carne. A Bíblia é um livro espiritual. Só pode entender a Bíblia o homem espiritual. O homem natural não entende a Bíblia, porque a Bíblia só se pode entender pelo Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo quem deu inspiração aos homens santos para escreverem a Bíblia Sagrada. Sem a guia do Espírito de Cristo, o homem não pode entender o que foi escrito na Bíblia Sagrada. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar quando Deus manda falar. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Este é o conselho de Deus revelado dos céus para os humanos da terra, antes de tocar a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, o tempo da graça do Filho de Deus passou aqui na terra. Agora é só aguardar
o cumprimento das santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 25, 31 a 46, onde todas as nações da terra que viveram desde os tempos de Noé na presença do Senhor Jesus Cristo para prestarem conta de tudo o que fizeram aqui na terra por meio do seu corpo, seja bom, seja mau. Naquele grande dia todos vão estar reunidos na presença do Senhor Jesus Cristo. Os santos à sua direita, os ímpios à sua esquerda. Os santos o Senhor Jesus Cristo vai chamar de benditos de meu Pai. Os ímpios o Senhor Jesus Cristo vai chamar de malditos. Naquele dia o Senhor Jesus Cristo vai reunir todas as religiões da terra. Naquele dia só vai ter dois povos. Um povo será chamado de benditos e o outro povo será chamado de malditos. Quem obedeceu à Bíblia dos santos, não tenha dúvida que vai ser chamado de benditos. Quem não obedeceu à Bíblia dos santos, para obedecer à Bíblia dos religiosos denominacionais da terra, vai ser chamado de malditos. Este é o recado de Deus para os religiosos da terra, mostrando a Bíblia dos santos e as igrejas dos santos. Os santos creem na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, mas o fundamento da igreja dos santos é de Mateus ao Apocalipse. Porque está escrito na Bíblia dos santos que ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Veja na Bíblia dos santos, 1 Coríntios 3 e 11. Nas igrejas dos santos, todos têm o direito de obedecer às ordens do seu pastor. Todos têm a obrigação de aprender com o seu pastor. Veja na Bíblia dos santos, Mateus 11, 25 a 30. Nas igrejas dos santos, todos têm o direito de imitar os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Veja na Bíblia dos santos, 1 Coríntios 11 e 1. Nas igrejas dos santos, todos os homens e mulheres não podem pintar os seus cabelos de nenhuma cor, porque quem pinta os seus cabelos tem procedência maligna. Veja na Bíblia dos santos, Mateus 5, 36 e 37. Nas igrejas dos santos, as mulheres não podem se pintarem com nenhum tipo de pintura, nem maquiagem, porque a mulher que se pintava, o que usava as maquiagens, era a rainha Jezabel. Porque a mulher que se pinta ou usa qualquer tipo de maquiagem está imitando a rainha Jezabel, que era uma mulher maldita. Veja na Bíblia dos Santos, 2 Reis 9, 30 a 34. Nas igrejas dos santos, as mulheres imitam a Maria, a mãe de Jesus Cristo, nosso Salvador. As mulheres que imitam a Jezabel são malditas como ela era. Quem está dizendo não é o atalaia de Deus, é a Bíblia dos santos. Nas igrejas dos santos, as mulheres não usam calça comprida, nem short, nem blusa sem manga, nem uma saia acima do joelho. Porque está escrito na Bíblia dos santos. Veja 1 Pedro 1, 13 a 25, 2 Coríntios 7, 1, Mateus 5, 48, Hebreus 12, 14. Busque a paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nunca se ouviu falar na história dos santos uma santa vestir de calça comprida, que é roupa de homem. Nenhuma santa vestiu um short ou uma blusa sem manga, ou uma saia acima do joelho, ou andar toda pintada como a rainha Jezabel. Qual é melhor para as mulheres do século XXI, terceiro milênio? Imitar Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, ou imitar a rainha Jezabel? Veja bem que a diferença de quem imitar a Maria, mãe de Jesus Cristo, para quem imitar a rainha Jezabel, é incalculável a diferença. É como disse o profeta Malaquias: naquele dia vereis outra vez a diferença de quem imitou aqui na terra a Maria, mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, para quem imitou aqui na terra a rainha Jezabel. Veja na Bíblia dos Santos, Malaquias 3, 16 a 18. Já é para haver uma grande diferença aqui na terra de quem imitou a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, para quem imita a rainha Jezabel aqui na terra. E no tribunal de Cristo, muitos vão ver outra vez a diferença de quem imitou aqui na terra a Maria, mãe de Jesus Cristo, e de quem imitou aqui na terra a rainha Jezabel. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, como atalaia de Deus, não podíamos nos omitir de falar o que o Espírito Santo diz para as igrejas do século XXI, terceiro milênio. Veja na Bíblia dos Santos, Mateus 25, 31 a 46, aonde vão estar
as imitadoras de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, e as imitadoras da rainha Jezabel. As imitadoras de Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, à direita do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia, no juízo final. As imitadoras da rainha Jezabel, à esquerda do Senhor Jesus Cristo, no juízo final. Naquele grande dia que se aproxima e está tão perto. Amados irmãos, é lamentável se dizer, mas é a realidade dos últimos tempos. Até as igrejas dos santos estão usando as modas da rainha Jezabel e as pinturas da rainha Jezabel. Já tem muitas irmãs das igrejas dos santos que estão imitando a rainha Jezabel. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar estas verdades para os nossos amados irmãos e ouvintes. A culpa das irmãs não imitarem a Maria, mãe do Senhor Jesus Cristo, nas igrejas dos santos, está nas nossas lideranças que lideram as igrejas dos santos aqui na terra. Muitas vezes é até proibido se falar na doutrina dos santos para as irmãs que estão chegando na igreja, vindo de outras igrejas liberais que não têm a doutrina dos santos e das santas de Deus aqui na terra. Os irmãos sabem aonde vão ficar os medrosos e covardes que têm medo de pregar a santa doutrina para as irmãs que vêm das igrejas dos libertinos para as igrejas dos santos. Veja na Bíblia dos Santos, Apocalipse 21, 8 e 27, Mateus 25, 41 e 46. O Senhor Jesus Cristo diz que são muitos chamados, mas são poucos escolhidos. Veja na Bíblia dos Santos, Mateus 22, 14. Se os amados irmãos não sabiam, vão ficar sabendo agora. Mesmo nas igrejas dos santos ainda vai haver uma escolha. Tem muitos santos que têm até a unção de Deus para fazer maravilhas aqui na terra, até expulsarem os demônios aqui na terra. Mas naquele dia vão ouvir palavras duras como seja. O Senhor Jesus Cristo vai dizer, não vos conheço, não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, malditos, praticadores de iniquidade. Vão para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus seguidores aqui na terra. Veja na Bíblia dos Santos, Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 e 46, Lucas 13, 22 a 28, Apocalipse 22, 15 e 16. Eu, Jesus, envio o meu atalaia da última hora para testificar estas coisas em favor das igrejas da terra, que todos os dias estão dizendo, ou estão me dizendo, Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mandei fazer na terra. Veja Lucas 6, 46, Mateus 7, 21. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me manda falar. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho de Deus, dado pela boca do seu porta-voz na terra, no século XXI, terceiro milênio. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Ora vem, Senhor Jesus.